No dia seguinte eu chego, não tem tapioca, não tem cuscuz, não... Marquei uma reunião com o gerente. Voltei e falei assim, olha, eu quero falar com o gerente. Assim que ele chegar, me chama. Subi, 8 horas, fui, desci. E aí eu chego lá, não falei que eu atuava no turismo, não falei quem eu era, comecei a fazer uma abordagem e fui mostrando para o cara, entrei, levei um folder na mão, falei assim, cara, isso aqui, ó, eu cheguei e encontrei isso no apartamento aqui, está escrito, nós cuidamos de vocês. Falei, isso é mentira. Vocês não cuidaram de mim, coisa nenhuma. E comecei a contar toda a saga. E aí ele falou assim, Hamilton, você se incomoda se eu trouxer a minha vice-gerente para cá? Porque aí eu me identifiquei, porque ele foi tão assim. Ela entrou e trancou a porta e falou assim, estou passando vergonha aqui, ô fulana. Estou recebendo aqui uma aula de administração hoteleira, de recepção, de tudo. Aí me apresentou e é isso que eu estou com vergonha e extremamente irritado, porque tudo que você está falando, a gente fez um treinamento para esse pessoal faz 15 dias. Então, ele disse assim, você pode dar uma palestra aqui para a gente? Eu disse, posso, mas não vai ser de graça. Né? Não vai ser gratuito. Então, nós vamos fazer aqui uma relação comercial e acabou que eu fiz a palestra 1 mês, 2 meses depois e ele botou todo o pessoal e deixou para ir no final. Então, eu fui trabalhando o conceito de que, muitas vezes, o turista olha para o hotel como a sua casa, a extensão da sua casa. Né? E, pô, ele quer sair da sua casa e ser melhor atendido do que na própria casa. E, no final, ele chega para fechar e falou assim, Hamilton, você explicou para eles tudo que aconteceu, a sequência com você? Eu falei, não. Então eu vou explicar. E daí ele começa a contar e falou, tá vendo? A gente nunca sabe quem a gente está recebendo. Olha a vergonha que vocês fizeram, papapá, papapá, ppp. Então, é por isso que eu volto sempre, fico muito animado, Simone, de conversar aqui sobre esse tema, porque é o que você explicou o tempo todo. O que serve para os 60 mais, 70 mais, 80 mais, serve para todos os turistas. Para todo mundo. Né? Você colocar uma rampa de acesso, você facilitar o acesso de alguém, você vai beneficiar uma pessoa que tem problema de mobilidade, uma grávida, uma mãe com carrinho de bebê. Né? Então, você fazer as calçadas mais largas, mais planas, sem aquelas pedrinhas que vai trepidando, que pode fazer um idoso virar o pé, você vai beneficiar todo mundo. Então, assim, é o olhar de como que eu posso fazer para facilitar a vida de outra pessoa, né? Aí faz, por exemplo, um resort, vamos pegar um resort, o café da manhã é hoje lá no restaurante na beira da praia. Como que eu vou chegar até lá? Não tem que andar pela areia? Eu vou ter que colocar uma senhorinha andando pela areia para tomar o café da manhã lá? Quer dizer, ótimo, vai lindo, mas dá para fazer colocar esteira de palha para chegar até lá, se é que não tem o deck pronto, sabe? São coisas assim mínimas, né? E porque às vezes a pessoa também trabalha com o estereótipo de que o idoso, né? A gente está falando que o idoso está vivendo mais e tudo. É um idoso super forte, um atleta e tal. Tem pessoas atletas, idosas, mas tem pessoas que já têm problemas de mobilidade também. Então, quando eu falei lá no início da diferenciação dos subgrupos, isso é muito importante, Hamilton, de achar que não somos todos iguais, né? E voltamos a falar disso. Quando caiu, não sei se você chegou a ouvir, eu estava falando da história das intolerâncias alimentares, que é um tema que eu bato muito, porque isso me afeta diretamente. Você ouviu, né? Eu falando das intolerâncias alimentares, que é uma coisa ridícula, né? Você está falando o que a pessoa está levando na boca. Isso pode fazer a diferença do bem-estar da estadia toda, ela pode passar mal no primeiro dia, né? Então, são detalhes assim muito, muito sutis que a pessoa pode fazer para ajudar, sabe? E
E é importante também que os hotéis tenham gente de uma idade mais avançada também, para que eles compreendam, porque às vezes a hotelaria gosta muito de trabalhar com a meninada, porque precisa de gente nova, precisa de sangue novo. Porque trabalhar em hotelaria não é fácil, trabalhei 23 anos, a gente precisa de ter uma energia muito forte. Mas precisa de um olhar de uma pessoa mais madura para entender sutilezas que o jovem não está muito ligado. Deixa eu interagir aqui com você. Coisa, me lembrei agora da situação dos televisores. Brinquei do curso do chuveiro. As Smart TVs, né? Cada controle remoto é de um jeito. Então, assim, eu tenho visto perto de mim pessoas com mais idade com uma dificuldade enorme de compreender os aparelhos novos, porque um controle com pouquíssimos botões que te dá, com sutilezas de toques, uma variedade de opção que o idoso talvez não esteja preparado para isso. Então, é preciso também ter essa compreensão. Deixa eu interagir, porque realmente foram ricos de demonstrações, né? Essa coisa da TV, isso é um absurdo mesmo, e é rotineiro, isso de hotel para hotel, não tem a menor importância. O idoso, às vezes, ele tem horário para ver novela, o horário para ver não sei o quê, aí ele chega e aí não consegue fazer o controle funcionar. Você falou de intolerância alimentar, e eu quero eu quero botar medicação na pauta. Medicação. Eu estava num determinado lugar, muito conhecido na Bahia, e eu estava numa consultoria, que durou 1 ano e meio fazendo a consultoria nesse lugar, e um sábado, eu já estava 1 semana lá, fazendo a pesquisa de percepção turística para entender o que o hoteleiro pensa do turismo que ele faz, que a agência de turismo receptivo pensa, o guia, o prefeito, o secretário de turismo, todo mundo. E aí, num sábado, eu levantei e saí para continuar minhas pesquisas. Nesse lugar, eu entrevistei 180 pessoas para poder... 30 de maneira formal, não vou entrar em detalhe, e 150 mais espontânea. E esse dia eu estava fazendo entrevistas e interações mais espontâneas no sábado. E eu entro numa farmácia e falo assim, tem essa medicação aqui? Aí a moça falou educadamente, falou assim, não, essa a gente não tem. Aí eu falei, onde tem outra farmácia? Ali, você pode atravessar ali, tem outra farmácia. Eu atravessei a rua, entrei, dei bom dia, o cara já respondeu, bom dia, já sou aquele bom dia, já que não é um acolhimento, não é um bom dia, é aquele que você tem vontade de ir embora. Aí eu falei assim, eu precisava dessa medicação aqui, tem? Não tem. Aí eu digo, caramba, que cara grosso. Mas não tem, porque acabou ou não tem. Aqui a gente só passa remédio que a prefeitura passa, o posto da prefeitura passa. Eu digo, cara, que pessoa é essa? Aí eu falei assim, amigo, mas é uma cidade turística, cheia de turistas aqui, olha quais turistas aqui. Aí o turista vem, precisa de uma medicação. Turista que está doente, é melhor não vir para... Falou o nome da cidade. Eu falei, pronto, peraí, agora eu vou meter o código de defesa do consumidor na cara desse cara, porque é demais. Mas eu segurei, porque eu estava fazendo a pesquisa. Então, esse dado, eu trouxe para a pesquisa, e quando eu fui apresentar num seminário com 100 empresários, com prefeitura, com secretário de turismo do estado, que eu contei, virou uma piada, todo mundo começou a rir. Entendeu? Aí eu vivi, nesse mesmo lugar, uma situação que eu estava na Secretaria de Turismo, e eu estou lá preparando uma reunião que eu ia ter com a secretária e com outras pessoas, e eu estou vendo uma pessoa circular, uma pessoa que tinha mais de 50, circular e olha uma coisa, olha uma outra, mas eu vi que havia uma inquietude ali. E eu disse assim, por favor, precisa de alguma coisa? Eu posso ajudar? Porque eu estou aqui, eu sou a consultoria, assim. A pessoa veio, sim. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo há 72 horas uma situação muito difícil. Nós chegamos no aeroporto e tal, e quando a gente foi pegar as malas não vieram.
Falei, cara, e aí não, as malas não chegaram, eu abordei a companhia não sabia me dizer nada, disse que a gente podia ir para o hotel, que seria providenciado. E não apareceu ninguém. 24 horas depois, abordamos, aí tivemos que voltar ao aeroporto. Eu fiz pessoalmente, e é uma distância de, sei lá, 15 quilômetros. E chegando lá, apertamos o gerente, e aí as malas não haviam saído de Campinas. Não haviam saído de Campinas. E aí, um problema sério, porque uma das pessoas ali usava uma medicação que estava na mala. Usava uma medicação que estava lá. E aí, como fazer? Né? Isso, depois do quarto dia, ou quinto dia, as malas chegaram. Então, essa coisa da medicação que eu contei, que era uma coisa de uso habitual, rotineiro, não tinha, imagina o turista, melhor idade, chegando, sendo submetido a um péssimo atendimento da companhia aérea, uma falta de sensibilidade enorme, que você está ali com pessoas que mereciam ter toda a atenção, e acontece todo esse quadro. Então, volto para você trazer aí alguma referência, alguma citação com relação a essa questão da medicação que o pessoal precisa, não pode abrir mão porque não tem na cidade. Antes de falar da medicação, Hamilton, você me contando essa questão toda, eu me lembrei de Cancún. Gosto ou não gosto, tem gente que acha que é uma cidade plástica, porque é coisa para americano, não importa. O que eu quero comentar aqui é o seguinte: a população de Cancún, os moradores de Cancún, sabem, compreendem a importância que um turista traz para a cidade. Ele percebe que aquele único turista, ele vai deixar o dinheiro ali agora e vai trazer mais gente depois. E ele trata o turista com respeito e um agradecimento pelo negócio que ele está trazendo. No Brasil, eu não conheço, me perdoe se há em alguns lugares, eu não conheço nenhuma cidade que tenha essa conscientização da importância econômica do turismo. Então, ele trata o turismo, às vezes, como um incômodo. Às vezes é um incômodo. Ou uma coisa qualquer que está passando ali. Ele não tem noção de que aquele turista traz a sustentabilidade para a sua família. Colocando isso, falar sobre as medicações. É muito importante que quem vende turismo, pacotes, viagens para pessoas de maior idade, que orientem a questão de levar o medicamento de uso contínuo à mão, porque, infelizmente, o extravio de bagagem é mais comum do que a gente possa imaginar no mundo inteiro. Que ele leve uma receita médica à parte, se é que ele tome remédios que exijam receitas, peça uma receita adicional para o seu médico, né? E que verifique qual o posto de saúde ou qual o recurso mais próximo que ele possa estar. E, de preferência, que viaje com seguro viagens. Porque uma intercorrência fora do seu lugar, se não tivesse sido coberto pelo seu seguro normal, pode te trazer uma consequência absurda. Hoje eu vi muito rapidamente, hoje de manhã, eu não cheguei a entrar na matéria, porque eu tinha que entrar aqui com você, não tive tempo. Um caso de um senhor que ganhou uma viagem de navio, passou mal lá, e as despesas médicas chegaram a R$273 mil, de uma viagem que ele tinha ganhado. Olha que presente grego. Então, assim, não viajar sem seguro de saúde, porque, principalmente internacional, né? Uma viagem internacional, que uma dor de dente pode te trazer uma despesa e uma complicação muito grande. Então, são cuidados que quem vende viagens para essa galera tem que estar
preocupado com isso. Por exemplo, você está fazendo um trabalho agora com a Itaparica Tours, você me disse que está fazendo um trabalho com eles. O receptivo tem que estar super ligado com isso. Onde é o posto de saúde mais próximo? Qual é o pronto-socorro que vai me dar essa conexão? Se eu precisar de uma ambulância, como que eu faço, né? E está orientando também ao seu cliente que também vá preparado para isso. Né? E há lugares que alguns idosos podem ir, outros que não são tão convenientes. Se alguém tem um problema de mobilidade, não leva para fazer uma viagem numa duna. Vou entrar agora para não perder aqui a oportunidade, que era a próxima pauta nossa, Itaparica Tour. A Itaparica Turismo, uma das maiores operadoras de turismo da Bahia. Quero a minha saudação a Tessia, diretora da Itaparica, a Patrícia, diretora da Itaparica, e as convidei para essa live, mas o convite foi muito em cima, elas queriam muito participar, disponibilizei o link, mas não conseguiram entrar até agora, a gente está 50 minutos ao vivo, possivelmente não entrarão, mas vão assistir. Então, essa operadora da Bahia, eles têm um evento que me contrataram o meu programa, Turismo e Debate Brasil, da DHTV Brasil, ano passado, e o evento chama-se Connector for You, conexão para você. De agência, para você. Quase 600 agentes de turismo brasileiros e estrangeiros que passam lá quase uma semana, 3, 4 dias, e aí você tem todo um processo de capacitação, de mobilização, de integração e de business, porque tem os expositores. É uma referência. Eu vou falar com o Hamilton Nery, que eu falei para eles, esse evento, com essa metodologia, tem que entrar no calendário de Salvador, da Bahia, do Nordeste do Brasil. A operadora estão fazendo algo que talvez 1% faça no Brasil, porque todo mundo é chorão do turismo brasileiro. Então você tem agências e operadoras de turismo, hotéis, ninguém quer botar a mão no bolso para fazer capacitação e não consegue colocar isso como um investimento que vai ter uma repercussão em tudo que você vai fazer para frente. E então nós vamos ter o evento da Itaparica do agosto, a DHTV Brasil vai estar lá, o programa Turismo e Debate vai estar lá. Eu quero mandar mensagem aqui para Regina Simões, e a gente está fazendo... que você já conhece, ela esteve conosco semana passada. Muito interessante, de capacitação e de um ecossistema de turismo para turismo da longevidade. E eu não estou no Vale do Paraíba, e o ano passado não tinha nenhuma agência no Connector For You, nem de São José dos Campos, nem de Taubaté, nem de Guaratinguetá, nem de Jacareí, não tinha na região, e eu disse, caramba, isso aqui é muito importante para você deixar de participar. Além da capacitação do treinamento, é business, é negócio. Então, eu estou aqui chamando a atenção para as agências do Vale do Paraíba, e estou fazendo um trabalho nesse sentido de despertar um monte de coisa. O associativismo, mesmo que não há no Vale do Paraíba uma ação como ocorre na BAV, não tem a BAV regional, não tem associação, então cada um vai fazendo por si. E eu tenho a obrigação, como consultoria, como missão, fazer a integração dos agentes, governo, empresas e comunidade. A nossa metodologia faz isso. E quem não tem noção, não conhece, o que esse cara está querendo? Ele é comunicador, me faz a leitura só como jornalista, que eu não sou jornalista. O cara quer dar pitaco, quer dar palestra, quer dar... Não é isso. A visão é outra. Então, aqui o pessoal do Vale do Paraíba, dessa região, quando eu estou aqui, atenção para essa questão toda. Por que eu quero voltar para você? Dizer o seguinte, tudo que você abordou aqui, as características, tudo que você falou, é fundamental que as agências que vendem o pacote, as agências receptivas e os hotéis estejam preparados para pôr isso tudo em prática. Porque o amadorismo, que eu sempre digo que o turismo brasileiro tem, ele fica escandaloso quando se defronta com as pessoas que querem vender para o mais idoso
né? Porque ele tem aposentadoria, porque ele tem uma situação financeira consolidada. Então, é olhar para ele como oportunidade e não olhar para ele com o investimento que precisa ser feito para acolher esse público. Que o Brasil está envelhecendo, o Brasil está ficando maduro, e como você falou, não tem como, vai ter que se preparar para atender esse pessoal que tem dinheiro. Por isso que eu digo, eu estou transmitindo hoje aqui no Facebook, geralmente eu faço transmissão no LinkedIn, no YouTube, estou transmitindo de propósito no Face, porque o Facebook é a rede social mais usada, porque tem 40, 50, 60, 70 anos que se acostumaram. Tem os grupos, né, e o pessoal que lida com turismo, esse negócio de Facebook ninguém usa. Eu olho para o meu público de Hamilton Nery, do programa Turismo e Debate Brasil, é como ele é. Então eu tenho a rede toda, eu uso quase toda a rede, todas as plataformas. Então eu queria voltar para você entrar um pouco mais de detalhe desses três que eu identifico aqui: hotel, agência que vende e agência que faz o receptivo. Eu acho que eles têm uma responsabilidade social no contexto para atender esse pessoal. Minhas tuas considerações. Sem dúvida, Hamilton, tem que ser integrado, né? As pessoas têm que compreender isso, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de detalhe, entendendo as particularidades desse público, entendendo a persona, voltando de novo lá no início da nossa conversa. Quem é a persona que você está atendendo? Por exemplo, tem resorts que vai atender o público 50 a mais no contexto familiar, que ele vai estar viajando com os filhos e os netos. Então, precisam ter atividades e atrações para todas as idades, né? Há viagens, então, por exemplo, tem um grupo de viajantes de 60 a mais que vai com interesse específico. Nós vamos fazer uma viagem enogastronômica, é um público específico. O que precisa para esse grupo, né? Então, assim, saber entender qual é o interesse daquele público, em que momento ele vai estar, porque às vezes a mesma senhorinha que vai com o neto depois vai querer voltar sozinha, né? Que vai querer fazer as conexões, que eu brinquei lá no início da coisa, que vai querer fazer a conexão, vai querer beijar na boca também. Gente, as pessoas estão vivas. Falar de 60 a mais, não estão falando de vender para 60 a mais, é vender fralda geriátrica, não, para com isso. Sabe? Tem gente que precisa, então vamos desmerecer quem precisa, mas tem muita gente que está aí inteiraça e que quer fazer tudo, né? Então, assim, vamos olhar com cuidado para cada um dos segmentos e para cada um dos momentos desse segmento, né? E aí é isso, eu preciso de capacitação muito séria para todo mundo, para quem vende, para quem recebe, para quem hospeda, para a companhia aérea, né? Para os ônibus que atendem esse povo para fazer os tours. Há um degrau desse tamanho e a senhorinha não dá conta de levantar o pé, né? Então, assim, gente, é muito detalhe que precisa ser cuidado e precisa com esse olhar. Aí você me falou o negócio do turismo, que o pessoal não quer saber de Facebook. Claro, porque quem está no marketing do hotel é uma meninada de 20 e poucos anos que não usa o Facebook, mas o público usa. Por isso que é importante ter gente mais maduro também nas equipes, sabe, Hamilton? E outra coisa, falando de ter mais gente maduro na equipe, o maduro não vai querer se submeter a trabalhar nas horas que o hoteleiro trabalha, que eu fui hoteleira jovem, trabalhava 8, 10, 12 horas por dia. Hoje, mas não trabalharia nunca mais assim. Não me arrependo do que eu fiz lá atrás. E a turma jovem tem energia para isso. Mas que precisa de uma equipe madura que vai, talvez, dar uma consultoria, vai trabalhar por uma coisa específica, ou vai ter o horário diferenciado, ou vai fazer home office, mas precisa ter esse olhar de uma pessoa madura.
para ver isso, para falar, olha, você está enganado, não está todo mundo no TikTok, não. Tem velhinho no TikTok também, mas a maioria ainda está no Facebook. Pois é. Você veja que o exemplo do Facebook vai fechando aqui a nossa edição e o quanto a gente está longe, o quanto nós estamos distante para atender esse público cada vez mais terá representatividade no faturamento do turismo brasileiro. Você disse aí com toda a propriedade deu uma série de exemplos, e aí essa coisa do Facebook aí, você matou a pau, digamos assim. A moça que atende lá, o carinha só está no Instagram. Então ele, não tem nem... E o cliente usa o Facebook. Então tem uma percepção totalmente equivocada, e a questão desse pessoal poder trabalhar, o cara com 60, com 70, até com 80 anos, trabalhar no hotel, com todas as adaptações que você mencionou de horário e tudo mais, na agência do receptivo, ou seja, o turismo só quer empregar a moçadinha. A gente vê por aí, tem toda a questão da energia que precisa ter, mas precisa ter contrata 6, contrata 2, contrata 1 de melhor idade, porque aquele lá vai motivar, vai orientar, vai acolher, vai capacitar o cara, né? Eu tenho um exemplo, se eu entro num hotel, num restaurante, tem 6 garçons e tem um de cabeça branca, e eu olho, esse cara está 60 anos, eu tenho 50 e pouco, eu chamo ele para me atender, porque esse cara não vai sentir humilhado quando eu pedir algo, e ele vem com a bandeja, ele faz aquele gesto, né? Ele sabe o que é servir uma arte, não é para qualquer um. O garotão de 20 anos, e ele não baixa a cabeça, tira o narizão em pé, ele é capaz de, qualquer pedido que faça o turista, ele retruque, porque para ele servir, ele não tem noção do que é aquilo, do que é servir, a não ser que realmente seja uma pessoa que nasceu com esse desenvolvimento espiritual, porque servir passa pelo espírito. Então aqui, nós viramos aqui 1 hora e 1 minuto, foi proveitoso demais. Toda vez que, é a segunda vez que a gente traz a Simone, fica aquela sensação, eu quero mais, porque essa é uma pauta que denuncia o amadorismo do turismo brasileiro, denuncia, e a gente tem que debater isso. Turismo em debate Brasil. Vamos debater. Trazer hoteleiro, trazer agência de viagem, trazer operadora de turismo, companhia aérea para a próxima. Vou tentar coordenar de maneira que a gente tenha a companhia aérea, o hotel, a agência, para esse contexto, que eles possam interagir, possam nos contestar, né? As críticas que a gente faz são difíceis de serem rebatidas, porque é a realidade do turismo brasileiro. Então, aqui um abraço para o Vale do Paraíba, para as agências, para os hotéis, para o pessoal da Itaparica. Vamos lá, todo mundo, Conecta For You. Quero agradecer demais a Simone Lara, mais uma vez aqui. Quero saber, como última pergunta, como é que se sentiu aqui nessa manhã no programa Turismo e Debate Brasil? É sempre bom conversar com você, Hamilton. São 2 temas que me apaixonam, né? O turismo e a longevidade. Então, sempre que puder e você precisar e se você achar que tem uma pauta, pode me chamar que a gente conversa um pouco mais. Obrigada pela oportunidade. Aqui é Milton Nery, programa Turismo e Debate Brasil, na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da música, do entretenimento e da notícia boa. Notícia boa essa manhã, eu recebi Simone Lara aqui, essa expert, com toda a sua delicadeza, sua expertise do turismo, que encantou aqui os seguidores do programa Turismo em Debate Brasil. Um abraço! Depois a gente volta.